E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, como a gente não conseguiu ter aula quinta-feira, porque eu tive reunião, então essa gravação que eu vou fazer seria da aula que a gente ia ter na quinta-feira, certo? Que vocês vão utilizar aí como base para fazer a tarefa dessa semana. Então, a gente dando continuidade ainda no reino vegetal, ficou aí o último grupo, que é das angiospermas. Hoje, especificamente, a gente vai falar da questão da flor e da reprodução dessas angiospermas, certo? Característica delas. Como todas a gente vê a característica, então a gente também vai ver das angiospermas. Ela é o maior grupo aí com o número de espécies representantes. Então, de todo o reino vegetal, a maioria dos vegetais é do grupo das angiospermas aí. Ela é o maior grupo de todos, certo? Ela é a mais evoluída do reino vegetal. Então, a gente viu ao longo desses grupos do reino vegetal, a gente viu aí, aqui, ao passar do tempo, foi tendo uma evolução e a gente chegou nela, que é a mais evoluída de todas aí. Aqui, com elas vão surgir aí as flores e os frutos, que até então não tinha, ou seja, já fica a dica aí. Se você vê uma planta que ela tem a flor e ela pode gerar fruto, então ela faz parte do grupo das angiospermas aí. Ela possui vasos condutores de seiva, como todas as outras que a gente tinha visto, com exceção das briófitas. Ela pode ter porte médio ou grande, certo? Pode ser arbusto ou pode ser arbóreo, pode ser uma árvore. É encontrada em qualquer ambiente, somente, por exemplo, nos polos norte e sul que ela não vai ser encontrada, certo? Mas o restante do ambiente, principalmente ambiente tropical, você vai encontrar elas. Depende de polinizadores e alguns fatores naturais para reproduzir, porque tem algumas também que, se não tiver abelha no lugar, mas se o vento conseguir pegar o grão de pólen e jogar na parte feminina, vai fecundar também, certo? Só que a grande maioria são os polinizadores que fazem. Aí tem vários tipos de polinizador. Tem os insetos, que são abelhas, são besouros, são moscas. Tem morcego também, tem beija-flor. Tudo isso daí é agente polinizador, certo? Agente polinizador é algum ser vivo que vai transportar o grão de pólen, certo? Possui flores e frutos, como eu já disse. Possui aí raiz, caule e folha, então toda a estrutura normal. E ela faz a fotossíntese também, certo? Aqui eu pus alguns exemplos, então, por exemplo, aqui o ipê amarelo, ele tem flor, ele é uma angiosperma. Aqui também, o manacá, ele também tem flor, então ele é uma angiosperma, certo? Aqui um pé de laranja, então tem algumas flores abertas e também já tem o fruto na mesma planta. Então, se tem flor e fruto, é uma angiosperma. Tem flores enormes, certo? E flores pequenas, independente do tamanho da flor. Se tem flor, então ela é uma angiosperma, certo? Repara que as flores, elas são coloridas. Por quê? Para chamar a atenção de polinizador. Porque se for tudo verde, se as flores aqui forem verdes, não vai chamar a atenção de um beija-flor, não vai chamar a atenção de uma abelha. Então, quando a planta está pronta para reprodução, então é onde ela vai produzir a flor. E essa flor é quando ela vai se reproduzir aí, certo? Produzir a semente dela para gerar novas plantas. Continuando aqui. Estrutura das flores aí. Então, aqui eu coloquei um esqueminho mais completo que eu achei. Então, vamos começar aqui, ó. Lá embaixo, o pedúnculo. O pedúnculo, ele vai estar ligado ao galho da planta. Vai estar ligado ao caule dessa planta. Talvez ao galho. Mas é esse pedúnculo que liga a flor à planta. Então, se você retira a flor vamos supor, da árvore, a flor vai morrer, porque ela não vai receber mais os nutrientes daquela planta. Então, o pedúnculo ali é a ligação que tem dessa flor com a planta dela, certo?
O receptáculo floral, ele fica logo embaixo da flor. É ali que fica protegido também algumas estruturas, principalmente a estrutura feminina, que a gente vai ver depois, certo? As sépalas. As sépalas são essas folhas verdinhas que ficam aqui embaixo das pétalas, ó. Elas servem como proteção, certo? Como proteção para os órgãos reprodutivos dessa flor aí. E um detalhe aqui, ó, coloquei aqui do lado. Um conjunto de sépalas vão formar o cálice, certo? Então, não se esqueçam. As sépalas são essas folhas verdinhas que ficam embaixo da pétala. E um conjunto dessas sépalas vai formar um cálice, certo? Logo depois vem as pétalas, que é a parte, normalmente aí a parte colorida da flor, é o que vai chamar a atenção do polinizador. E também aqui, um conjunto de pétalas vai formar uma corola. Então, corola, conjunto de pétalas. É cálice, conjunto de sépalas, certo? Então, essas estruturinhas aqui a gente tem na flor. Agora a gente vai ver a parte masculina e feminina. Essa flor, ela é hermafrodita. Ela tem tanto a parte masculina quanto feminina na mesma flor. Então a gente vai conseguir ver os dois aí. Então primeiro aqui, o androceu é o conjunto das partes masculinas da flor. Então androceu, parte masculina. O gineceu, parte feminina, certo? Não confundam isso. Androceu masculino, gineceu feminino. Então, vamos falar primeiro aqui do androceu masculino, que é o mais simplesinho. Ele vai ser formado aí pelo filete, que é esse fiozinho amarelo aqui, ó, certo? Esse fiozinho amarelo, ele vai dar sustentação para a antera. A antera, que é essa parte aqui em cima amarelinha, é aqui que vai ser produzido o grão de pólen, que é onde vai levar o gameta masculino. Então, essas duas estruturas vão formar o androceu, que é a parte masculina dessa flor. Então, o filete e a antera, certo? Dentro da antera vai ter lá o grão de pólen, certo? Então, a parte masculina está aí. A parte feminina, que é o gineceu. Aqui, ó, tá vendo? É essa parte central da flor. Eles pegaram essa parte central e ampliaram aqui do lado, ó. Então a gente vai ver nesse desenho maior aqui sozinho, certo? A parte feminina, o gineceu, ele vai ter o estigma, que é essa pontinha aqui. Esse estigma é o que vai receber o grão de pólen para ocorrer a fecundação aí. Então, se um grão de pólen caiu nesse estigma, você ocorreu uma polinização, certo? Então, uma polinização quando o grão de pólen cai no estigma. Então, você polinizou aquela flor, certo? Então, o estigma é essa parte lá em cima. O estilete é esse caninho aqui que desce até chegar no ovário. O ovário, ele vai proteger o óvulo, certo? E normalmente, na maioria das frutas, quando o óvulo ele é fecundado, o ovário é que vai se tornar a fruta e o óvulo vai se tornar a semente. Então, ó, não se esqueçam disso. Se for fecundado, o óvulo vai se tornar a semente e o ovário vai se tornar a fruta. Então, tem vários tipos de flores aí, dependendo e vai gerar vários tipos de fruto. Então, por exemplo, uma manga, ela vai ter um óvulo só lá dentro do ovário, porque o caroço da manga é um só, certo? Então, o caroço da manga é a semente da manga, certo? É a semente da mangueira aí. Então, o que acontece? Tem um óvulo só lá dentro. Já uma melancia, por exemplo, a flor da melancia, ela vai ter vários óvulos lá dentro, porque a melancia tem várias sementes, certo? As sementes que foram fecundadas, elas vão gerar uma planta nova. Se não for fecundada, essa semente não vai germinar e não vai virar nada, porque ela não vai ter um embrião dentro dela, certo? Aqui, rapidinho, eu coloquei o ciclo de vida das angiospermas aqui. Então, começando ali, a semente,
ela vai cair no solo ou em algum lugar que ela acha que está favorável para ela. Se estiver favorável, ela vai germinar, se não, não, certo? Ela pode ficar em dormência aí. Então, mas se ela está numa temperatura boa e se ela recebe água com frequência, é sinal que ela pode germinar aí, certo? Então ela vai começar a crescer, ela começou a crescer, até chegar um ponto que ela vai gerar flor. Quando ela começar a ter flor, significa que essa planta ela já atingiu a fase adulta e ela pode começar a reproduzir. Então ela pode começar a produzir fruto. Isso daí, se a pessoa planta, vamos supor, uma árvore frutífera da semente, normalmente, dependendo da árvore, ela vai demorar aí de 3 a 5 anos para atingir a fase adulta e começar a produzir fruto, certo? Então, quando ela tem a flor, significa que ela já pode reproduzir. Essa planta, então, ela vai ter, no caso aqui, essa hermafrodita igual a da imagem anterior. Então, aqui está a antera e aqui está o ovário com o óvulo, certo? Então, a parte masculina e a parte feminina juntos, na mesma flor. E lá no ovário, lá no óvulo, vai ter a oosfera, que é o gameta feminino daquela planta, certo? Daquela flor lá. Quando o grão de pólen está maduro, ele está pronto para fecundar, a antera vai se abrir. E então, quando ele já está pronto para ocorrer a fecundação e tudo mais, a antera se abre para deixar o grão de pólen exposto, certo? Isso, quando ele já está pronto, a flor começa a exalar aquele cheiro doce, que a maioria tem, para atrair as abelhas, porque as abelhas vão lá, enquanto a abelha pega o néctar, esse grão de pólen vai caindo da antera na abelha, certo? Para ela fazer a polinização. Ali embaixo também, ó, a imagem já mostra que a oosfera lá dentro do ovário, ela também já está pronta para receber aí o grão de pólen para ocorrer a fecundação. Então, se os dois estão maduros, certo? Se os dois já estão formados e prontos para reprodução, então ela já pode ocorrer, certo? Então, o que acontece? O grão de pólen, ele vai cair lá no estigma, como eu disse, aquela parte superior, e ele vai formar aquele tubo polínico. Lembra do tubo polínico que a gente viu na aula passada também? Então, ele vai formar esse tubinho polínico até chegar lá na oosfera, dentro do ovário. Então, ele vai descendo porque o grão de pólen, dentro do grão de pólen, tem um núcleo espermático. E quem vai fecundar a oosfera aí é esse núcleo espermático. Então, o grão de pólen ele cai no estigma, vai formando esse tubo polínico, levando esse núcleo espermático. Esse núcleo espermático ele tem que chegar lá na oosfera para ocorrer a fecundação. Aqui ele já chegou, ó, tá vendo que o tubo polínico, ó, ele deu a volta e entrou lá por baixo. Então, ele vai fecundar a oosfera, certo? Então, isso aqui é uma fecundação. Lembra que eu falei de polinização? Quando o grão de pólen cai no estigma, é uma polinização. Então, quando o grão de pólen caiu aqui no estigma, ocorreu uma polinização. Quando o núcleo espermático ele chega aqui na oosfera e fecunda, aí já é uma fecundação. Então, é diferente uma coisa da outra, certo? Então, aqui já ocorreu a fecundação. O tubo polínico foi formado e ele já fecundou essa oosfera aqui. Então, é sinal que vai gerar uma semente. Aí, o que acontece? Aqui vai ser formado um embrião dentro da semente, certo? Então, esse carocinho aqui, ele vai se tornar uma semente. E essa parte verde em volta, ela vai se tornar o fruto, que ela vai proteger. O fruto, ele protege a semente que está dentro dele, certo? Então, as angiospermas, elas têm esse fruto para proteger. A gimnosperma, lembra que era semente nua? Porque ela não tinha fruto. Então, ela não tinha nada para proteger a semente dela. Aqui já tem, certo? Depois que esse embrião aqui,
certo? Ele vai estar dentro da semente e vai se formar um novo fruto ali. E